Olá, tudo bem? Eu sou a Larissa. Oi, eu não tô te ouvindo. Fala um pouco mais alto. Eu sou a Larissa, sou responsável pela Escola no G na língua portuguesa, uma escola que é responsável por trazer o conhecimento da auriculoterapia da fonte para os profissionais graduados na área da saúde, ou seja, de nível superior. E assim nós mostramos como que a auriculoterapia é capaz de gerar resultado em 100% dos nossos pacientes já na primeira sessão. E o tema deste vídeo é baseado em uma pergunta que eu recebo com uma certa frequência nas caixinhas de pergunta das nossas mídias sociais, que é se a auriculoterapia é boa para o tratamento de zumbido. Imagine você ser atormentado 24 horas por dia por um barulho na sua cabeça, como de uma panela de pressão, de apito, de abelha, cigarra e chiado de televisão. O zumbido, ou tinnitus, como também é chamado, é uma alteração que atinge grande parte da população, cerca de 15% da população em geral e até 33% nos idosos. O zumbido, dessa forma, ele altera a concentração, a possibilidade dessas pessoas participarem de conversas, altera a qualidade do sono e a saúde mental dessas pessoas. O zumbido no ouvido pode não ser causado por uma doença subjacente. Ele pode sim ser derivado de situações da vida dessa pessoa, como a exposição durante muito tempo a sons muito altos, alterações internas do ouvido, como o próprio excesso de cera. Pode ser também devido a efeitos colaterais de outros medicamentos e até mesmo por problemas em outras regiões próximas e que têm uma relação também próxima a esse sistema auditivo, como é, por exemplo, a região cervical. A boa notícia é que na grande maioria das vezes esse problema tem tratamento. E o que eu quero trazer para vocês é o quanto a verdadeira auriculoterapia deveria ser um dos tratamentos de primeira escolha nesses casos. E por que a auriculoterapia é tão eficiente nesses casos? O zumbido no ouvido nós poderíamos considerar como uma ilusão auditiva. O que isso quer dizer? Na verdade, é uma ilusão mesmo. Ou seja, a pessoa está ouvindo um barulho, ela ouve o barulho dentro da cabeça dela, ela diz que aquilo é muito alto, que altera totalmente a concentração, alguns até falam que irrita, mas não tem nenhuma fonte externa gerando esse som para que tivesse sendo, então, captado pelo nosso sistema auditivo. Então, trata-se de uma ilusão auditiva, porque esse é um resultado de alterações dos núcleos cerebrais responsáveis pela tradução, se a gente puder dizer, né, pela percepção de som. Então, nessa ilusão, como consequência, o que acontece é que alguns estímulos são levados para o cérebro e o cérebro, então, gera essa alteração, principalmente quando está acontecendo perdas auditivas. Então, nesses casos, as células ao redor da região que não está captando muito bem começam a trabalhar de maneira substitutiva e de forma até mesmo excessiva. E isso pode ser uma das causas, uma das possibilidades do zumbido no ouvido. A verdadeira auriculoterapia, ela tem uma ação na modulação dos estímulos cerebrais. Justamente o que as pessoas que estão sofrendo de zumbido no ouvido precisam. E a auriculoterapia faz isso com maestria porque ela tem caminhos indiretos, mas extremamente precisos para atingir zonas específicas do sistema nervoso central. E é por isso que a gente tanto fala aqui na Escola no G, que é extremamente importante que para se aplicar corretamente a auriculoterapia, o profissional conheça o sistema nervoso central.
Ah, mas conhece como? Conhece buscando no Google? Não, precisa conhecer o sistema nervoso central nas bases que toda faculdade da área da saúde oferece. Por isso que na Escola Nogier nós só aceitamos profissionais de nível superior, profissionais graduados na área da saúde. E como eu disse, hoje eu resolvi falar sobre esse tema porque ele realmente é uma das perguntas que eu mais respondo, que eu mais recebo nas nossas mídias sociais, querendo saber da eficácia da auriculoterapia, se ela também pode ser eficaz nesse tipo de tratamento. E eu posso dizer para vocês que ela não é só eficaz, ela é excelente no tratamento de zumbido no ouvido. Logicamente que os nossos pacientes merecem diagnóstico. É super importante que a partir do momento que ele está sofrendo, né, de algum tipo de barulho nesse ouvido, que ele vá buscar primeiro um exame, seja através de um otorrinolaringologista, seja através de uma fonoaudióloga, audiometria e tudo que possa comprovar a situação desse tipo de alteração que o paciente está vivenciando. Em alguns casos, esses exames dão normais, porque justamente o que está acontecendo é um processamento alterado dessa informação auditiva. Mas em outros, isso pode sim ser detectado algum tipo de lesão auditiva que justifica o zumbido. Em ambos os casos, a auriculoterapia vai ter o seu papel. Logicamente que quando os exames estão normais, nós temos grande chance de resolução desse problema. Nós temos sim condições de fazer com que essa ilusão auditiva seja realmente esmanecida. Contudo, quando o paciente tem lesão propriamente, o que nós conseguimos é uma melhora dessa situação. E nessa melhora, com certeza, o paciente também terá uma melhora na qualidade de vida. Eu fiz uma brincadeira no início desse vídeo, só para todos que não sofrem de zumbido perceberem o quanto pode ser incômodo para uma pessoa ela ter o tempo inteiro um barulho atormentando a cabeça dela. Tudo que ela quer participar, seja de uma conversa, seja de um vídeo que ela está vendo na TV, seja uma distração, um momento de lazer, aquele momento gostoso que você está em silêncio na sua cama, prestes a dormir, essa pessoa está acompanhada de um grandíssimo barulho. Então, o fato da gente, com a auriculoterapia, conseguir pelo menos reduzir a intensidade desse barulho já é de grande valia para esses pacientes. E continuando então falando sobre a eficácia da auriculoterapia, normalmente na sequência dessa pergunta que me fazem, a auriculoterapia é boa para tratar zumbido no ouvido? A partir do momento que eu respondo o que eu acabei de falar para vocês, normalmente a próxima pergunta que vem é: quantas sessões são necessárias? E para ilustrar essa pergunta, eu vou respondê-la através de uma história que eu vivi quando eu fui para Lyon, uma das vezes que eu fui, né, acompanhar o Dr. Rafael Nogier nos seus atendimentos e participar de cursos que ele oferecia. Numa dessas ocasiões, então, eu estava com ele no momento de curso, e esse curso entrou num intervalo. Tava aquela balbúrdia, todo mundo conversando no intervalo de um curso, e de repente eu vejo a secretária chegar para o Dr. Nogier e falar alguma coisa para ele no meio do intervalo. E aí ele fala para ela, pede para ele esperar, porque na sequência eu já vou atendê-lo. Então, o que tinha acontecido? Por conta de estar acontecendo um curso, tinha acabado a água mineral para que os alunos bebessem. E a secretária solicitou a entrega de água. E quando a pessoa, né, que era um jovem, veio entregar a água, ele percebeu que ele estava entrando numa escola. E ele ficou curioso, ele perguntou para ela, nossa, mas o que ensina aqui? O que está acontecendo, né? E aí ela explicou um pouco sobre a situação da escola francesa, né, do Centro Internacional que ensina a auriculoterapia. E que naquele dia, especialmente, era o Dr. Rafael Nogier quem estava dando aula. E ela explicou, aqui é um centro onde nós ensinamos a auriculoterapia, explicou um pouco do que acontecia e ele ficou extremamente curioso. E a pergunta que ele fez, né, para ela na sequência foi,
eu sofro tanto de zumbido no ouvido, você acha que a auriculoterapia poderia me ajudar? E foi nessa hora que ela foi falar com o Dr. Nogier, que ele pediu, então, para que a pessoa aguardasse, porque na sequência que fosse iniciar, né, a aula pós-intervalo, ele já iria tratá-lo. E o Dr. Nogier, ele realmente faz isso, ele não deixa passar nenhuma oportunidade de exemplificar para os alunos o que a gente pode atingir com a auriculoterapia. Então, ele realmente chamou esse moço que estava chegando praticamente caído de paraquedas, nunca tinha ouvido falar, né, do tratamento, não conhecia a escola, não conhecia o Dr. Nogier, e ele deita na maca para o Dr. Nogier tratá-lo. E ele explica que ele tinha um zumbido que incomodava muito ele, especialmente na orelha esquerda. E o Dr. Nogier, então, faz todas as avaliações necessárias para se realizar adequadamente a auriculoterapia, percebe, então, qual era a região necessária de tratamento na orelha, faz um tratamento e, naquele mesmo momento, o paciente levanta da maca, extremamente surpreso, e já fala: onde está o barulho que eu tinha na minha cabeça? Ele percebe, né, o tamanho da diferença que ele nunca tinha sentido antes na vida dele, a partir do momento que ele adquiriu, então, o zumbido. O paciente ficou extremamente feliz. E essa diferença eu vi acontecer com os meus próprios olhos. Eu estava presente, eu estou contando a história, não porque essa história foi contada para mim por outra pessoa. Eu vivi essa história, eu vi acontecer na minha frente o Dr. Nogier tratar com uma precisão imensa, com poucos pontos na orelha. E você deve estar pensando, quais serão esses pontos, Larissa? Os pontos que ele avaliou. Infelizmente, eu posso usar esse exemplo para mais uma vez reforçar que existe um conceito vigente de que a auriculoterapia é executada como uma fórmula mágica, baseada em um determinado protocolo. E isso não é verdade. O que o Dr. Rafael Nogier soube fazer com eficiência foi uma bela avaliação para encontrar exatamente qual era a falha que o sistema estava tendo para que acontecesse aquele zumbido que tanto atormentava esse paciente. Então, se você é um profissional graduado na área da saúde, que por vezes recebe pacientes reclamando de zumbido no ouvido e que justamente esses pacientes já falaram para você que fizeram de tudo, talvez ele ainda não tenha vivenciado a possibilidade de ser tratado pela verdadeira auriculoterapia. E se você realmente é esse profissional e não conhece a auriculoterapia, ou também não imaginava que ela fosse capaz de atingir esse nível de eficácia, você pode estar perdendo algo muito precioso para oferecer para o seu paciente. Então, era isso que eu queria falar para vocês. Eu queria trazer a resposta mais clara possível de que a auriculoterapia deveria ser um dos instrumentos de primeira escolha para o tratamento de zumbido no ouvido. E a resposta à pergunta inicial, a auriculoterapia é boa para tratar zumbido no ouvido? É muito boa, é excelente, é de extrema eficácia para tratar esse tipo de alteração. Quero agradecer se você ficou até o final desse vídeo e também já quero convidá-lo a continuar a seguir o nosso canal, se inscrever no sininho, né? Porque de tempos em tempos, se você está inscrito, você vai ser informado dos nossos novos vídeos que vão chegar por aqui. Então é isso, muito obrigada e até o próximo vídeo.